Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje, no dia 19 de dezembro, segunda-feira, da quarta semana do Advento. Estamos nos aproximando cada dia mais da grande solenidade do Natal, do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo na história, do nascimento do Verbo de Deus na história. É importante lembrarmos, Jesus não é criado, Ele é gerado, por isso vive eternamente junto a Deus Pai. Nós celebramos neste tempo, então, da solenidade natal, a data, o evento, então, do nascimento de Jesus enquanto homem na história, assumindo a nossa natureza humana. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, o seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho do dia de hoje se encontra em São Lucas, capítulo 1, versículos de 5 a 25. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, vivia um sacerdote chamado Zacarias, do grupo de Abia. Sua esposa era descendente de Araão e chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e obedeciam fielmente a todos os mandamentos e ordens do Senhor. Não tinham filhos, porque Isabel era estéril e os dois já eram de idade avançada. Em certa ocasião, Zacarias estava exercendo as funções sacerdotais no templo, pois era a vez do seu grupo. Conforme o costume dos sacerdotes, ele foi sorteado para entrar no santuário e fazer a oferta do incenso. Toda a assembleia do povo estava do lado de fora, rezando enquanto o incenso estava sendo oferecido. Então apareceu-lhe o anjo do Senhor de pé, à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado, e o temor apoderou-se dele. Mas o anjo disse: Não tenhas medo, Zacarias, porque Deus ouviu tua súplica. Tua esposa Isabel vai ter um filho, e tu lhe darás o nome de João. Tu ficarás alegre e feliz, e muita gente se alegrará com o nascimento do menino, porque ele vai ser grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida fermentada, e desde o ventre materno ficará repleto do Espírito Santo. Ele reconduzirá muitos do povo de Israel ao Senhor, seu Deus, e há de caminhar à frente deles, com o espírito e o poder de Elias, a fim de converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à sabedoria dos justos, preparando para o Senhor um povo bem disposto. Então Zacarias perguntou ao Senhor: Como terei certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu-lhe: Eu sou Gabriel, estou sempre à presença de Deus e fui enviado para dar-te uma boa notícia. Eis que ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas acontecerem, porque tu não acreditastes as minhas palavras, que hão de se cumprir no tempo certo. O povo estava esperando Zacarias e admirava-se com a sua demora no santuário. Quando saiu, não podia falar-lhes e compreenderam que ele tinha tido uma visão no santuário. Zacarias falava com sinais e continuava mudo. Depois que terminou seus dias de serviço no santuário, Zacarias voltou para casa.
Algum tempo depois, sua esposa Isabel ficou grávida e escondeu-se durante 5 meses. Ela dizia: eis o que o Senhor fez por mim nos dias em que Ele se dignou tirar-me da humilhação pública. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, nós estamos vivendo esse contexto, as antífonas do Ó. Hoje nós nos deparamos com a terceira antífona, a antífona que traz como título do Salvador, Ó raiz de Jessé. Então, ela diz assim: Ó raiz de Jessé, ó estandarte levantado em sinal para as nações. Ante vós se calarão os reis da terra, e as nações implorarão misericórdia. Vinde salvar-nos, libertai-nos sem demora. Do seio da Virgem Maria floresceu a raiz de Jessé. As entranhas invioladas, íntegras e castas de Maria produziram como um prado eternamente verdejante uma flor cuja beleza jamais conhecerá a corrupção e cuja glória nunca haverá de declinar. Então, Jesus é a raiz de Jessé, é o esperado pelas nações. Ainda temos, amados irmãos e irmãs, no dia de hoje a primeira leitura do livro dos Juízes, capítulo 13, versículo de 2 a 7, depois os versículos 24 e 25, que diz: naqueles dias havia um homem de Saraá, da tribo de Dan, chamado Manoé, cuja mulher era estéril. O anjo do Senhor apareceu à mulher e disse: tu és estéril e não tivestes filho, mas conceberás e darás à luz um filho. Aqui nós estamos, amados irmãos e irmãs, diante da história de Sansão. Sua mãe, Sara, fica grávida e, amados irmãos e irmãs, então dá à luz a Sansão. Nós vemos aqui, amados irmãos e irmãs, por meio do livro dos Juízes, de certa maneira, então, esta mesma realidade, sobretudo de Isabel. Então, a liturgia de hoje nos concede esta graça de ver esta mesma realidade, de ver este mesmo acontecimento. O anjo do Senhor que aparece uma mulher, então, para Zacarias aparece, enfim, na liturgia de hoje, e diz então que ela conceberá e dará à luz um filho. Então, Maria também vivencia isto. Então, a diferença. Aqui, a mãe de Sansão é estéril, Isabel é estéril, Maria é virgem, não conhecera homem algum. Então, este milagre, esta presença de Deus que passa pela vida, então, dos pequeninos. O Salmo 70 traz como resposta: minha boca se encha de louvor para que eu cante a vossa glória. Então, cantar o louvor e as glórias do Senhor. Amados irmãos e irmãs, olhando para o Santo Evangelho, nós percebemos então neste tempo favorável que desde o dia 17 nós refletimos sobre a encarnação, esta primeira vinda imediata de nosso Senhor Jesus Cristo que está se aproximando. Então, estamos refletindo a primeira vinda. Aqui nós estamos diante do anúncio do anjo Gabriel a Zacarias. Zacarias fica sabendo que sua esposa, Isabel, ficará grávida pela ação, então, de Deus, pela graça de Deus, ação do Espírito Santo. Porém, Zacarias não acredita e, por conta disso, fica mudo. Mas Isabel acaba concebendo. É bonito perceber os nomes. Os nomes têm um significado profundo, por isso é importante, muitas vezes, tomarmos consciência e atenção o nome que escolhemos para os nossos filhos. Zacarias significa, então, amados irmãos e irmãs, Deus lembrou. Então, Deus se recordou, Deus lembrou da aliança, Deus lembrou-se do seu povo. Na pessoa de Zacarias, lembra, então, de um povo, dos seus servos. Zacarias e Isabel eram justos, então não tinham a graça de ter filhos. Deus se lembra, Deus se recordou.
Isabel significa cumprir com as promessas. Isabel, o nome pode ser também considerado, chamado Elizabeth, significa Deus cumpriu com as promessas. Então, Deus se recordou, Deus lembrou-se e assim cumpriu com as suas promessas. Ela concebe, ela dá à luz um filho e o anjo dá o nome deste filho. Zacarias tem então a obrigação de dar o nome a este pequenino, nome de João. João significa agraciado por Deus. Olhando então para este contexto, nós podemos intuir: Deus se lembrou, Deus se recordou da sua aliança para conosco. Por isso, suas promessas são cumpridas e nós, enquanto filhos e filhas de Deus, somos agraciados por Ele, pois Ele nos ama e nos quer bem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.